Fala, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Canal este que foi criado para trazer para você a palavra de Deus, né? Leitura, reflexões, orações, né? E hoje nós vamos estar meditando na palavra que está em Êxodo, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Aqui nós vamos meditar sobre o nascimento de Moisés, né? Agora eu te pergunto, no momento de angústia e tribulação, em quem você deposita a sua confiança? Você deposita a tua confiança em terceiros? Você deposita a confiança nos teus bens? Você deposita a confiança em outras coisas? Ou você deposita a sua confiança em Deus? Por que eu estou falando isso? Leia comigo. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz a um filho, né? Vendo que ele deu à luz a um filho, vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses. Mas, não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e pinche, e colocou dentro o menino, e depô-lo à beira do rio, no meio dos caniços. Então aqui, a mãe de Moisés, né, grávida, ela concebeu à luz um filho que era Moisés, né? Só que para ter esse filho eles tiveram que se afastar de onde estavam, pois eles estavam sob o domínio do faraó, né, do exército egípcio, estava sob o domínio da escravidão, né, pois o povo era mantido escravo pelo faraó. E eles se afastaram dali para que ninguém visse, ninguém desconfiasse que ela deu à luz a um menino. Né? Que ela deu à luz a um filho, na verdade. Quando nasceu a criança, eles viram que era um menino. E eles se afastaram dali, foram para um outro local afastado, e dentro de uma caverna, né, tipo uma gruta, ela deu à luz a um menino, a Moisés. E quando viu que era um menino, quando a parteira falou que era um menino, eles se entristeceram profundamente. Por quê? O rei, né, o faraó, tinha mandado, eu não vou falar a palavra completa, mas você vai entender. Tinha mandado, sabe, né, todos os meninos, né, do povo hebreu, que todos recém-nascidos, que fossem meninos. Porque o faraó não queria que o povo hebreu se multiplicasse, pois já eram muito numerosos. Então, eles tiveram esse bebê afastado dali e quando viram que era um menino se entristeceram. Porém, eles praticaram a fé. Eles consagraram o menino a Deus. Eles consagraram a segurança do menino Moisés a Deus. Eles pediram a Deus que guardasse o menino Moisés. Né? E dando um resumo desse cenário, você imagina uma mãe que acaba de dar à luz a um filho e saber que aquele filho correria um sério risco de ser retirado dela para sempre. Né? Estou fazendo gesto para você saber o que eu quero dizer, né? Porque eu não posso falar a palavra aqui, senão o YouTube tira o alcance do vídeo. Né? Sabendo que esse filho seria tirado dela para sempre. Imagina a tristeza do coração dessa mãe, do coração desse pai. Porém, eles confiaram em Deus. Eles não deixaram esse sentimento de medo e tristeza dominá-los. Eles lembraram ao Deus que eles servem, eles lembraram que o Deus que eles serviam era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus vivo, o Deus de milagres, o Deus poderoso. E confiaram, decidiram confiar ao invés de se deixar dominar pelo sentimento de medo e tristeza por aquilo que os olhos deles enxergavam. Porque o que os olhos deles enxergavam era só tragédia, né? Porque era o faraó cometendo atrocidades contra as crianças, né, e torturando o seu povo. Então, eles confiaram em Deus. E chegou ao ponto de um resumo bem feito aqui, né, vou dar um resumo bem resumido. Como disse aqui até o versículo 3, ela colocou o menino em um cesto ao retornar para casa, quando viu que já não dava mais para esconder que ela tinha uma criança, um menino em sua casa, preparou um cesto, colocou o cesto, né, ela cingiu o cesto de betume, de pinche, o fundo do cesto, e colocou o menino dentro do cesto e levou-o para a beira do rio e colocou ele dentro do rio, o cesto no rio, né? E
triste, mas confiante em Deus, ela se foi, ela voltou para sua casa, para seu lar. Em resumo, a menina Miriam, a irmã de Moisés, ela acompanhou todo o trajeto daquele cesto, ficou com o cesto o tempo todo, ela adormeceu à beira do rio, vigiando o cesto. Quando ela acordou, o cesto já não estava mais lá, estava mais afastado, estava perto da princesa, que estava tomando banho naquele dia, no dia seguinte, naquele rio. E a princesa ouviu uma criança, o choro de uma criança no cesto, e pediu que a sua serva, né? Eu esqueci, me fugiu a palavra agora. Ela pediu para que a sua serva pegasse aquele cesto. E quando ela viu que tinha uma criança dentro, ela se afeiçoou imediatamente. Ela, 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 ela amou aquele menino na primeira vez que viu. Miriam de longe observou. E quando a princesa pegou o menino em seus braços, e a criança chorava já de fome, né? E a princesa tinha dito que iria cuidar dessa criança e que precisaria achar uma ama de leite. Miriam, escondida, ouviu isso, que o teu irmão estava nos braços da princesa e que a princesa iria cuidar dele, ou seja, o menino Moisés já não corria mais risco. Né? Perceba o agir de Deus. Olha o que Deus fez. E os pais confiaram em Deus, botaram o menino no cesto e deixaram o rio levar, confiando que Deus o guardaria. Deus coloca o menino nos braços de quem? Da princesa, a filha do faraó. O faraó este que tinha mandado fazer as maldades com as crianças, com os recém-nascidos meninos. Percebe a grandiosidade do agir de Deus? Né? Agora Deus coloca o menino em segurança nos braços da princesa, filha de quem estava mandando os soldados fazerem mal às crianças. Então, Deus é poderoso, ele faz obras que a gente fica de boca aberta, né? Então, ouvindo isso, Miriam chegou à princesa e perguntou à princesa: princesa, vi que a senhora vai buscar uma ama de leite, eu estava por aqui e vi a senhora comentando que iria buscar uma ama de leite para amamentar essa criança, né? Eu posso arrumar uma ama de leite para essa criança, uma ama de leite hebreia? E a princesa: sim, faça isso. E quem que Miriam ia arrumar com uma ama de leite? A mãe de Moisés, a sua mãe, né? E assim foi. A Miriam levou a sua mãe, né? A princesa, até a presença da princesa no palácio, e a princesa não sabia que era a mãe de Moisés, né? Que era a própria mãe de Moisés, e quem deu o nome de Moisés foi a princesa, né? E a princesa falou com a mãe de Moisés, sem que ela soubesse que era a mãe de Moisés, que iria pagar um alto salário a ela para que amamentasse o menino no período, né, que o menino dependesse da amamentação. E assim foi, Moisés voltou para casa, nos braços da mãe. E a princesa e a mãe de Moisés, ela a ama de leite, né, a princesa não sabia que era a mãe de Moisés, perguntou: princesa, mas o seu pai, né, deu a ordem para que todos os meninos fossem, né, você está me entendendo? Vou escrever aqui, né? E a princesa garantiu: vá tranquila, eu garanto que o rei não fará mais nenhum mal às crianças. Moisés voltou para casa nos braços da mãe e ficou lá todo o período que precisava ficar para ser amamentado, se alimentar e crescer até uma determinada idade. Depois a princesa pediu para que voltasse, para que fosse criada por ela no palácio, né, quando o menino Moisés já estava bem grandinho, né? Mas é assunto para um outro vídeo. O que eu quero é chamar sua atenção até esse ponto. Então, Moisés voltou para casa nos braços da mãe, né, para o seio de sua família. E a princesa, diante do faraó, ela tinha o direito a um pedido que o seu pai falou no momento que ela casou: peça-me tudo o que você quiser e eu farei. O rei falou isso com a sua filha, e ela não quis fazer pedido naquele momento e deixou para frente, para fazer posteriormente. E chegou o momento, ela chegou diante do rei, do faraó, e pediu para que ele retirasse o decreto que ele tinha dado, né, o decreto que mandava o exército egípcio, né, tirar todos os recém-nascidos homens de sua família, né? Então, até nisso Deus pensou, né? Deus não deixou que a princesa fizesse um pedido em seu casamento, mas guardasse o pedido para fazer depois. E no momento que Deus preparou, Deus colocou no coração da princesa: agora vai e faça esse pedido. Percebe como Deus age nos mínimos detalhes? Os pais de Moisés não duvidaram que Deus guardaria Moisés. Ainda que recém-nascido, eles não duvidaram. Eles confiaram. Eles confiaram. E olha o que aconteceu. O próprio rei, vou dar um resumão também desse raciocínio, o próprio rei mandou que guardasse o menino Moisés. Tirou o decreto que dava o direito do exército fazer mal às crianças recém-nascidas, meninos.
E a própria princesa mandava alimentos e mais alimentos para a casa de Moisés durante todo esse tempo. Então, Deus guardou Moisés pela fé dos seus pais, né? E Deus tinha um propósito para Moisés. Você já deve conhecer. Então, Deus guardou Moisés. E Deus, ainda além de guardar, proveu alimentos em abundância para a sua família. Por causa da fé também de seus pais, principalmente. Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. E a fé de seus pais foram honradas. Porque eles confiaram em Deus em todo momento, não duvidaram em momento nenhum. Deus guardou Moisés. Deus proveu alimento em abundância para a sua família. Então, meu irmão, o que você tem feito para praticar a sua fé? O que você tem feito em momentos de turbulência? O que você tem feito em momentos de angústia, em momentos de tristeza, em momentos que parece que não tem saída? Em momentos que parece que tudo está contra você? Em momentos que parece que não há mais solução? O que você tem feito? Você tem se deixado levar pelo que você vê? Você tem se deixado dominar pela tristeza, pela angústia? Ou você tem colocado a sua fé e esperança no Senhor? Pergunte-se. Comece a mudar. Se você não tem colocado a sua fé, a sua esperança no Senhor, comece a rever. Comece a praticar isso. Porque Deus é fiel. Ele nunca te abandona. Ele nunca te abandona. Você é que precisa confiar mais nele. Você é que precisa descansar mais o teu coração e saber que tudo está no controle de Deus. Meus irmãos, encerramos por aqui o nosso vídeo, nossa reflexão. Quero pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal. Clica aqui embaixo, clica em inscrever-se. Faz isso. Você vai ter mensagens de fé toda semana para alimentar o teu coração, alimentar a tua fé. Mensagens de Deus para você. Deixe o teu like, compartilhe também com outras pessoas. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Deus abençoe.